Olá pessoal, paz de Cristo. Vamos estudar a 11ª lição da Escola Bíblica Dominical desse terceiro trimestre de 2025, uma igreja hebreia na casa de um estrangeiro. Que história é essa, pastor Ronaldo? Nós vamos entender já já, tá? Vamos estudar hoje Atos capítulo 10, né? Estamos estudando o livro de Atos dos Apóstolos. A verdade prática diz que o episódio na casa hebreia na casa do gentil Cornélio, olha só, o episódio da igreja hebreia na casa do gentil Cornélio demonstra que Deus não faz acepção de pessoas, você também já vai já entender. Vamos aqui para o objetivo da lição, mostrar que Deus inclui os gentios em seu plano de salvação. Número 2, ressaltar a salvação que é oferecida a todos os que creem em Jesus, independente de sua origem étnica e cultural. Número 3, enfatizar a obra do Espírito Santo como confirmação do agir de Deus entre os gentios, demonstrando que o Pentecostes não foi exclusivo dos gentios, tá? A lição está baseada em Atos 10, já falei, nós vamos analisar já o texto. Ela está subdividida em 3 pontos, né? A primeira, a revelação de Deus aos gentios, com o primeiro subtópico, a visão de Cornélio, segundo, a experiência espiritual de Pedro, terceiro, a urgência da pregação do Evangelho. Segundo ponto, a salvação dos gentios, subtópico, pregação aos gentios. Número 2, conversão dos gentios, tá? Aqui só tem 2, ok? E o terceiro e último ponto, o Espírito Santo derramado sobre os gentios, subtópico, o Espírito prometido. 2, o Espírito recebido. Um Pentecoste visto e ouvido. Vamos ver mais uma vez que a manifestação do poder de Deus vai muito mais além do que uma mera experiência mística, pessoal, particular, não é? Um devaneio particular, né? Uma miragem, nada disso. Ele é visto e ouvido e visto, é sólido, é real, não é sólido no sentido de que estou pegando, né? Apesar de que a cura física, por exemplo, a gente toca e pega, né, as pessoas, mas é sólido porque é comprovado, é confirmado, não é a história de uma só pessoa, existem testemunhas. Nós estamos falando de uma igreja, né, que testemunhou da morte, da ressurreição de Jesus, de um Cristo vivo, da morte e ressurreição, né? Mas obviamente da ressurreição, confirmando que ele está vivo entre nós, e não é experiência só de uma pessoa, não foi apenas dos 12 apóstolos, não foi apenas dos 120, não foram apenas das 500 testemunhas, não foram apenas dos quase 3.000 da multidão de Atos 2, depois os quase 5.000 de Atos 4, da igreja que se expandiu, dos judeus convertidos, agora chegando nos gentios, chegou até nós hoje, aos confins da terra, mais de 2.000 anos depois. Não tem nem como calcular a quantidade de testemunhas que creram e experimentaram, viveram e continuam vivendo o poder do Evangelho. Os que já partiram, que vão ressuscitar, nós os vivos, que quando Cristo voltar seremos arrebatados. Então, o Evangelho ele é confirmado, né, por uma multidão, uma nuvem de testemunhas, desde o Antigo Testamento, da Antiga Aliança, dos profetas, dos patriarcas, dos apóstolos, chegando até nós hoje. Tá? Então, essa história toda começa ali em Atos 10, quando nós temos assim, vamos dizer assim, se fosse feito um filme aqui, né, em cima de Atos 10, nós teríamos assim várias fases desse filme. Então nós temos a primeira cena, um centurião romano, ele é responsável por uma corte chamada italiana, chamado Cornélio, o nome dele. Ele era piedoso e temente a Deus, tá? Tem até mais uma característica que depois é falada lá na frente, quando diz que ele tinha um bom testemunho, né? Um bom testemunho também dos judeus, dos próprios judeus, tá? Essa história toda acontece aqui, né? E ele tinha um bom testemunho também dos próprios judeus, tá certo? Em uma desses versículos aqui, eu não estou encontrando exatamente nesse momento, mas se você ler todo o Atos capítulo 10 e o início do 11, né, que nós vamos pegar ainda
um pedaço do capítulo 11 até o verso 18, você vai ver, inclusive, mais essa característica que ele tinha um bom testemunho ali dos judeus, tá? Mas a Bíblia enfatiza, a princípio, que ele era piedoso e temente a Deus. Ele orava continuamente a Deus e ele fazia muitas esmolas. Então, vamos lá. Um homem piedoso, um gentio, não era judeu, certo? Um homem de autoridade, com autoridade, né? Soldados, ali uma centúria sob a responsabilidade dele, ok? Então, um capitão ali romano, certo? E aquele homem, ele era piedoso, temente a Deus, sua oração, né, era feita a Deus, e um anjo apareceu a ele para dizer, inclusive, que as orações dele e esmolas tinham subido diante de Deus, né? Então a devoção dele era sincera, era verdadeira, tá? Ele não era ali um religioso praticante, ele não conhecia ainda exatamente o evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, mas dessa sede de Deus por parte de Cornélio, esse buscar as coisas certas, piedosas, santas, esse amor ao próximo em exercer esmolas e esse amor a Deus em fazer orações a Deus, né? Então ele tinha essa comunhão vertical, né? Com Deus, vertical e horizontal também. Estava tudo certinho na vida de Cornélio. Entretanto, ele precisava conhecer o Senhor e Salvador Jesus, porque é através de Cristo que é o caminho, a verdade e a vida. É através de Cristo que a graça de Deus se revela plenamente a nós, né? Porque nós não somos salvos pelas nossas obras, não é pela nossa força, não é pelo que fazemos, não é nem por uma vida piedosa que venhamos a ter, mas é pela graça de Deus. Senão Cornélio ia chegar lá no céu e ia se gabar diante de Deus. Ou então, se ele não entrasse, ele dizia, mas eu fiz esmola lá na terra, eu orava, eu era piedoso, eu era um camarada, gente boa lá na terra lá. Ele ia se gabar, concorda? E a salvação não é pelas obras, não é pela nossa, não podemos nos gloriar. Nem Abraão se glorie diante dos homens, diz Paulo em Romanos 4, mas não diante de Deus. Nem Abraão, chamado amigo de Deus, poderia se gloriar diante de Deus. Ele gloria-se diante de nós, mas não diante de Deus. A gente olha e diz, olha, o fulano merece entrar no céu. Sem Cristo não dá. Então, essa passagem é para mostrar que você pode ser piedoso, você pode dar esmolas, você pode fazer sua oração a Deus, você pode ser aí uma pessoa show de bola, irrepreensível. Se não conhecer Jesus como Senhor e Salvador, se não seguir a Cristo, tá? Você não se sujeitar à graça maravilhosa de Deus, certo? Não tem salvação. Tá? Não tem salvação. Na outra cena aqui, o Pedro está orando, né, a Deus. Cornélio orou na hora nona, 3 horas da tarde. Pedro está orando mais cedo, só que isso aqui já é no dia seguinte. Tá? Cornélio foi antes. No dia seguinte, Pedro está orando a Deus, meio-dia, e Deus se revela a ele. Ele vê uma visão, certo? De um vaso descendo do céu, segura pelas 4 pontas, com animais ali dentro, répteis, quadrúpedes, aves do céu, e a voz dizendo, mata e come. Pedro, sendo judeu piedoso, ele reluta, né? Não posso comer, a lei me proíbe, né? Ele não falou isso aqui, mas é o que estava dentro do coração dele, que ele aprendeu desde criança, tá? Então, não dá, isso aí é imundo, é impuro, não posso comer coisa alguma comum ou imunda. Isso se repete por 3 vezes, e ele resiste, e Deus está dizendo, não considere por imundo o que eu santifiquei, o que eu purifiquei, né? É a palavra do Senhor ali, dizendo para ele, não considere coisa imunda e comum o que eu santifiquei. E Pedro relutando ali, tá? E Deus dizendo, não faça tu comum ao que Deus purificou. Ficou a mensagem, mas até agora nada de revelação, nada de interpretação, nada de Pedro entender. E tem uma coisa interessante aqui, gente, no verso 17, a minha versão é a Almeida corrigida. Diz assim, e Pedro duvidando entre si do que seria aquela visão, e alguém pode tacar pedra em Pedro, né? Até um trocadilho aí, né? Como é que é possível jogar pedra na pedra? Mas, diz assim,
Pedro estava duvidando. Esse duvidar de Pedro, gente, é no sentido de questionar, fazer objeção, de perguntar a si mesmo. E é interessantíssimo isso, porque no meio de tanto milagre, de tanto sobrenatural, que é Atos dos Apóstolos, a Bíblia é sobrenatural, né? Tantas coisas inexplicáveis, transcendentes, impossíveis, miraculosas. Nós temos a razão, o nosso entendimento em ação. Nós temos um apóstolo que está tendo uma visão, mas ele está ali questionando, argumentando, ele está se perguntando a si mesmo o que é aquilo ali. Ele precisa entender, compreender o que está acontecendo. Tá? Tem crente que acha que pensar, que raciocinar, que tentar compreender as coisas espirituais é coisa do diabo, é do inferno, né? Certo? Até hoje tem. Tanto no extremo pentecostal, do neopentecostalismo, né? Como também no extremo até do tradicionalismo, sabia disso? Porque, por exemplo, muitas igrejas, principalmente, né, as chamadas assim mais reformadas e tal, né, tradicionais, elas não acreditam na efetividade da nossa razão cooperando no plano de salvação, né? De nós crermos, o fato de crermos, de aceitarmos Jesus como a graça de Deus, de crermos em Deus, da fé ser algo que vem de Deus, obviamente, né, dom de Deus, mas que opera em nós e que necessita, né, de uma razão para correspondermos à graça de Deus, certo? Então muitos nem acreditam nisso e aí preferem acreditar numa salvação inconsciente. Não, é só Deus que escolhe mesmo quem vai para o céu e quem vai para o inferno. E aí, inconscientemente, eu sou salvo e não tenho participação consciente nenhuma nisso, né? Tem gente que prefere crer nisso. Mas não é o que a Bíblia ensina. A Bíblia fala sobre nós entendermos, compreendermos o plano de salvação. Dele iluminar o nosso entendimento, né? Para justamente podermos compreender, né? Claro que jamais conseguiríamos de nós mesmos, é óbvio. E então, Pedro está ali refletindo e a resposta começa a vir no momento que chegam os homens que foram enviados por Cornélio, tá? Procurando Pedro. Aí o Espírito diz, olha, vai sem duvidar, sem questionar. Pedro, então, arruma as coisas, vai com eles ali. Quando chega na casa de Cornélio, certo? Que aí, no meio do caminho, os enviados haviam falado, Cornélio, um varão justo, temente a Deus, tem bom testemunho, achei o versículo, eu falei lá no início, né? O verso 21 está aqui, ó. Bom testemunho, né? De toda a nação dos judeus, certo? Que é o verso 21, não é? Então Pedro vai e chega lá. Quando Pedro chega, na verdade já vai compreendendo tudo aquilo. Cornélio começa a contar que Cornélio chamou, né, os parentes, os amigos, todo mundo ali para aquela reunião. E aí Pedro já caiu a ficha ali. Pedro né, Cornélio quer adorá-lo, ouve falar que ele é apóstolo Pedro, né? O santo imaculado Pedro. Pedro diz, para com esse negócio aí, eu sou um homem também igual tu. Quando tá naquela conversa ainda, naquele quebra-gelo ali, Pedro já entendeu a revelação. A dúvida dali, ó, do verso 20 lá, já sumiu há muito tempo. Porque ele já disse, ó, Deus me mostrou que a nenhum homem chame comum ou imundo. Por isso eu vim e estou aqui na casa de um gentio. E, gente, Pedro, àquela altura do campeonato, ir lá na casa de um gentio, participar lá de uma reunião, um almoço, uma janta lá, o que eles chamaram lá, para ele ir participar como convidado, isso aí era uma barreira cultural, tradicional, sabe, difícil para um judeu quebrar. E olha que ele levou alguns lá com ele, para ser testemunha junto lá. Você lembra que eu falei lá nisso? A experiência individual, tal, testemunhas, né? Isso é muito fundamental e importante, tá? Porque para não depois alguém dizer assim, não, mas foi tu lá sozinho, e aí a gente não sabe realmente se foi isso que aconteceu, não. Tinha um monte de gente junto lá, do lado de Cornélio, dos parentes, dos amigos de Cornélio, inclusive do lado de Pedro também, que levou gente lá de Jope para ir junto, né? E aí
Pedro vai começar a pregar. Quando Pedro começa a pregar, falar das coisas de Deus, ele já vai entrando ali de Deus não fazendo acepção de pessoas, do propósito de Deus de querer salvar todos os homens, da salvação através de Cristo Jesus, né, do ministério de Cristo, de como Deus ungiu Jesus de Nazaré com o Espírito Santo, com virtude, né, que andou fazendo bem, curando todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele, certo? E é todo esse contexto de Atos dos Apóstolos, do agir do Espírito Santo, de nós recebemos a virtude de Deus, né? Ao poder de Deus, ao descer o Espírito Santo sobre nós, né? Dessa experiência além da salvação, né? Dessa necessidade, dessa experiência de sermos cheios do Espírito Santo, sermos batizados com o Espírito Santo, uma experiência que faz parte da salvação, mas ela se complementa com esse propósito de salvação nas nossas vidas, né? De termos o Espírito Santo que usa o pregador que prega a palavra, que unge, né? Até o exemplo do próprio Jesus, que foi ungido para anunciar, né, a palavra, andou fazendo bem, curando os oprimidos do diabo. O apóstolo Paulo também fala em Romanos capítulo 15 de como a palavra, né, o ministério, como Deus o usou, olha só, Romanos capítulo 15, verso 18, porque não ousaria dizer coisa alguma que Cristo por mim não tenha feito para a obediência dos gentios, por palavras e por obras, pelo poder dos sinais e prodígios na virtude do Espírito Santo de Deus, Espírito de Deus, né? De maneira que desde Jerusalém até e arredores até ao Ilírico. Ilírico era já lá perto da Espanha, tendo pregado o evangelho de Jesus Cristo, né? Então, me esforcei por anunciar o evangelho, não aonde Cristo houvera sido nomeado. Então, esse evangelho real e de poder, né? E por isso o cristão, o crente, né, ele precisa ser cheio do Espírito Santo, né? Ao ser salvo em Cristo Jesus, ao crer no Evangelho, ele recebe o poder do Espírito Santo. E Pedro está pregando e de repente, olha só, dizendo Pedro ainda essas palavras, pode ver que ele anunciou a Jesus, anunciou o Evangelho, falou do Espírito Santo, falou do perdão dos pecados no nome de Cristo, dizendo essas palavras, caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviram a palavra. E uma observação muito importante, que tem gente que diz assim, ó, tá vendo? Deus derramou do Espírito Santo sobre incrédulos. Opa! Quem disse que esse povo era incrédulo? A Bíblia diz que Cornélio era piedoso, era temente a Deus, chamou ali seus parentes e seus amigos, eles creram, eles receberam a palavra está sendo pregada, o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, morte, ressurreição de Jesus, derramamento do Espírito Santo, perdão dos pecados. Quem falou que quando o Espírito Santo desce, aqui está descendo sobre incrédulos? Esse povo está ouvindo o Evangelho, estão anelando, o Evangelho chega a eles, eles estão crendo nesse Evangelho. O Espírito Santo está trabalhando no coração deles o arrependimento. Ou você acha que Deus depende do meu apelo? Você acha que Deus depende de, olha, agora chegou a hora de aceitar Jesus? Eu sei, a gente faz para dar nossa liturgia, né? O pregador chega lá no final de tudo lá, né? Agora está a hora de aceitar Jesus. Quem quer aceitar Jesus? Aí o camarada levanta a mão, vai lá na frente. Né? Eu vou falar para vocês aqui, tá? Eu me converti num sábado à noite na minha casa, pelo evangelho que meu primo pregava para mim, o Júnior, lá de Boa Vista, Roraima, pregava o evangelho para mim, eu não queria ouvir, e aí fui fazer crisma, fui fazer catequese, foi a formatura naquele sábado lá, em 21 de novembro de 1993, e aí, mas teve um momento que o Espírito Santo me moveu ali, realmente a palavra veio ali naquela noite ali, certo? Depois da crisma foi todo mundo para bagunça numa festa lá na casa de um colega e tal. Fui para minha casa, dobrei meu joelho, minha vida mudou. No domingo, eu fui lá na igreja, participei do culto, ouvi a palavra toda, na hora do apelo, fui lá, né, reconhecer publicamente Jesus como Senhor e Salvador. Mas eu me converti no sábado à noite, dobrando o joelho lá no meu quarto, na minha casa,
Se eu morresse ou se Jesus voltasse, eu ia para o céu juntamente para a glória com ele. Tá bom? Então aconteceu isso com Cornélio. Eles creram no Evangelho. O Espírito Santo está sendo derramado sobre ímpios incrédulos. Não, gentios sim, mas já convertidos. Receberam a palavra, ok? Depois vão ser, inclusive, depois foram batizados. Primeiro foram batizados com o Espírito Santo, depois foram batizados nas águas. Inclusive, Pedro depois ali vai ser questionado, né? Quando ele volta para Jerusalém, vai ter reunião de ministério para saber o que Pedrão estava fazendo na casa de gentio, né? E aí Pedro vai ter que contar toda a história, explicar as testemunhas juntamente com ele, dizendo, meu amigo, batizar nas águas era um detalhe, o Senhor batizou com o Espírito Santo, Jesus derramou o Espírito Santo sobre os gentios. Gente, olha só, meu Deus, como a gente aprende com tudo isso. E olha que eles eram tão zelosos, Pedro tão zeloso não queria comer os animais lá, mas quando chegou os gentios ele entendeu que Deus estava querendo aplicar aquela palavra em relação àquilo ali. Eles lá em Jerusalém também muito zelosos, chateados que Pedro estava lá fazendo na casa de gentios ali também, os da circuncisão, mas tiveram que baixar a bola para o agir de Deus. E quando viram ali que o Senhor derramou do Espírito, disse, rapaz, é verdade, então a salvação chegou para os gentios, porque se Deus derramou o Espírito Santo sobre os gentios, então a salvação já chegou há muito tempo na vida deles em Cristo Jesus. E realmente não é o que a palavra nos diz? Não é o que Paulo falou a Timóteo ali, 1 Timóteo capítulo 1. Como é que o dedo está seco aqui, está difícil de puxar as páginas aqui da Bíblia, né? Não é isso? Vamos lá, chegar em Timóteo. Eita, Timóteo, vamos lá, as cartas pastorais, depois das cartas de Paulo, né? Olha lá, 1 Timóteo 2, 4, Deus nosso Salvador, 3, quer que todos os homens sejam salvos e venham ao conhecimento da verdade. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem, o qual se deu a si mesmo, em preço de redenção por todos, para servir de testemunho ao seu tempo. Tá? E Paulo ainda fala do ministério dele, né? Pregador, apóstolo, doutor, 2 gentios, na fé e na verdade. Pedro foi para os da circuncisão, Paulo foi chamado para os gentios. Porque Deus quer salvar todos os homens. E que todos os homens venham ter o pleno conhecimento da verdade. Essa é a vontade de Deus. Deus quer. Agora, os homens rejeitam, né? Aí já é outra história. Tá bom? Tem gente que acha que não, né? Que Deus já repartiu lá, ó. Você vai para o céu, você vai para o inferno. E a Bíblia está dizendo que Deus quer que os homens sejam salvos, mas os homens rejeitam. Né? Não amam a verdade. Aí são enganados pela mentira. E aí também Timóteo e Tito, certo? Mais à frente aqui, ó, Timóteo, Tito, capítulo 2, verso 11, porque a graça de Deus se há manifestado trazendo salvação a todos os homens, certo? Cristo morreu por todos. Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu Filho unigênito, né? Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. João capítulo 3, 13. Então Deus quer, né? Jesus morreu, Deus amou ao mundo todo, amou todos, judeus e gentios, tá? E aí judeu que se converte é salvo, gentio que se converte é salvo. Judeu que não se converte é condenado, gentio que não se converte é condenado. Quem crê e for batizado será salvo. Amém? Quem não crê já está condenado, tá? Essa é a palavra, essa é a verdade. E o derramamento do Espírito Santo, uma promessa bendita de Deus. E olha só que coisa linda, né? Os que estavam lá, ó, viram, ainda essas palavras, caiu o Espírito Santo sobre todos que ouviram a palavra, os fiéis que eram da circuncisão, quando tinham visto, que tinham vindo com vento, maravilhavam-se de que o dom do Espírito Santo se derramasse também sobre os gentios, porque os ouviram falar em línguas e magnificar a Deus. Olha só, evidência audível e real, visível do derramamento do Espírito Santo. Falar em línguas e magnificar a Deus. Mas tem que ter fruto também, né, pastor? Sim. Consequência de alguém que verdadeiramente é batizado e é cheio com o Espírito Santo de Deus. Certo? Muitos sinais, maravilhas, prodígios.
ok? É um sinal na vida individual de um crente, um sinal na vida de uma igreja, que é uma igreja que só está contando historinha, só está falando e nada acontece. Você tem que ver também se realmente o Espírito Santo está nessa igreja aí, né? Ok? Então, essa é a confirmação da palavra de Deus, né? E eles concluíram dizendo, sem dúvida nenhuma, né? Glorificar a Deus, na verdade, até os gentios, deu Deus o arrependimento para a vida diante do que Deus operou ali na casa de Cornélio e daquelas pessoas, né? E a partir daqui, inclusive, é a lição a próxima, né? Que é a 12ª, o evangelho é pregado aos gentios, vai ser a igreja, né? Que avança aí na pregação do evangelho no mundo gentílico, tá bom? Que Deus abençoe poderosamente. Deixa Deus trabalhar na sua vida, tá? Tem coisas que a cultura religiosa, né, denominacional, as tradições, certo? Da sua igreja, da nossa igreja, a gente vai lá, respeita, né? E tudo mais, mas você tem que estar sensível ao que realmente o Espírito Santo quer fazer, ao que a palavra determina para que façamos, e não ao que o homem ou os costumes e doutrinas da nossa denominação ela simplesmente vem estabelecer ao longo dos anos, porque muitas vezes o comodismo vem, a presunção vem, certo? A frieza, a mornidão vem. Então tome cuidado com isso, seja cheio do Espírito Santo, permita o Espírito Santo avivar, se for necessário, reavivar a tua vida, a tua igreja, a tua denominação, em nome de Jesus, tá? Então, essa foi a lição de hoje, uma igreja hebreia na casa de um estrangeiro. Que Deus abençoe poderosamente.